Bom dia, irmãos. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus seja contigo. É uma alegria. Interessante que hoje, desde a oração lá em cima, na intercessão, eu estava dizendo aos irmãos e coloquei isso na oração, na inspiração que Deus foi me dando nas palavras de oração. E a gente se sente como um soldado que vem do fronte de luta, chegando no QG, no quartel-general, sendo recebido e amado pelos irmãos. E faz tanta falta essa presença de vocês. E quando a gente chega aqui, a gente fica mais evidente, o sentimento mais forte de que nós não estamos sozinhos. A batalha lá fora pode parecer um tanto solitária, mas nós sabemos que por detrás há um grupo de pessoas, de irmãos, de intercessores, orando, nos apresentando a Deus. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando ali na cidade de Conchas, até a Fazenda Rio do Peixe, mais um pouquinho, e na região, levando a palavra. Eu queria orar com vocês antes de falar alguma coisa. Eu, na verdade, não sei exatamente o que Deus tem para falar nessa manhã, mas é surpresa, Ele vai nos surpreender, a mim e a vocês, mas vai trazer uma palavra do seu reino para o nosso coração, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, nós sentimos profundamente a nossa dependência de Ti, Senhor. Nós não somos capacitados a nada, nem capazes de nada, sem a Tua presença, confirmando as afirmações de Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. E nós reconhecemos isso e sabemos o quanto somos dependentes. Nós queremos compartilhar a Tua palavra nesta manhã a respeito de coisas que já neste púlpito foram ditas nesta manhã. Tu sabes o que Tu tens preparado para nós. Aqui estamos, Senhor, num grupo de homens e mulheres que se chamam pelo Teu nome. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe como cada um adentrou estas portas, sentou nessas cadeiras e aguarda de Ti, Senhor, algo que venha da parte do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que haja nesse ambiente a presença poderosa do Teu Espírito. Mais do que palavras, haja a Tua unção, o Teu mover, o Teu agir, em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Eu me lembro quando eu conheci Jesus na minha adolescência, quando eu tive a experiência, é uma experiência tão impactante, tão sobrenatural, é uma experiência única. Os que já passaram por isso, os que já tiveram um encontro com Jesus, sabem do que eu estou falando. Talvez alguns ainda não tenham tido essa experiência. E eu estava analisando esses dias, orando ao Senhor e me lembrando de quando me converti. A conversão é uma experiência sobrenatural. A conversão é uma coisa única, não existe nada que se compare. Custou um alto preço, mas tem preciosas consequências na vida daqueles que a encontram. E eu estava meditando e de repente eu relacionei a nossa experiência daqueles que se convertem com uma experiência que nós encontramos registrado na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, uma passagem muito conhecida, sobre um homem que tinha uma estatura pequena, chamado Zaqueu. Eu quero ler com vocês, compartilhar com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante, até o versículo 10. E tendo Jesus entrado em Jericó,
ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso, com alegria, com felicidade. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queria compartilhar com vocês, considerar algumas coisas interessantes. A princípio, Zaqueu foi movido por uma curiosidade. Talvez ele tivesse ouvido falar muito de Jesus, e quando ele soube que aquele que era tão comentado, tão falado, tão apontado, ele queria conhecer. E ele viu que a grande multidão que acompanhava Jesus não ia permitir que ele o enxergasse, pois ele era de pequena estatura. Ele disse: não vou conseguir enxergar. Então ele teve uma ideia. Ele venceu as suas dificuldades, ele subiu numa figueira brava para enxergar aquele que ia passar. E ele esperava que Jesus passasse indiferente. Ele achou que Jesus ia passar com a sua comitiva, com aquelas pessoas, e não ia nem percebê-lo. Ele lá no meio da folhagem daquela árvore, né, ele ficou ali escondidinho. Mas Jesus prestou atenção, porque Jesus presta atenção nas nossas ações. Jesus presta atenção aos mínimos movimentos. Ele conhece o nosso coração. As nossas intenções mais íntimas são conhecidas por Ele. Eu conheço as tuas obras. E Ele conhece. E Jesus parou. E quando Ele parou e olhou para Zaqueu, e deu atenção e já deu uma ordem. Ali começava um relacionamento, porque Jesus olhou para Zaqueu. Zaqueu ficou talvez meio assustado, vendo Jesus olhando para cima, tendo percebido a sua presença, e Jesus: Zaqueu, desce depressa. Desce e depressa. Por quê? Porque Deus tem urgência de trabalhar na nossa vida. Deus tem os seus momentos, tem as suas horas, nós sabemos disso. O momento de Deus nós temos que respeitar, mas Deus tem pressa em nos abençoar. A conveniência daquela situação, quando Jesus disse para Zaqueu: hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não disse que era conveniente para Zaqueu, mas era conveniente para ele, porque a conveniência era de Deus, do Senhor. Convém a Deus fazer uma obra em tua vida. E é urgente, e é com pressa, e é hoje. É na manhã desse domingo. Você que veio buscar alguma coisa na presença de Deus, seja você crente há muito tempo, há pouco tempo, não importa. Deus tem pressa em te abençoar. Interessante que aquela troca de palavras ali, enquanto Jesus dava uma ordem para Zaqueu descer depressa, como o Espírito de Deus é tremendo, pastora. Como trabalha rápido.
o Espírito de Deus já estava trabalhando no coração de Zaqueu. Quando Deus entra numa vida, é impressionante a maneira como Ele impacta, como Ele realiza, como Ele opera, como Ele transforma, como Ele age. Foram momentos rápidos que se passaram, mas o suficiente de tempo para Deus operar, transformar, abençoar, realizar coisas no coração de Zaqueu. Interessante que quando Deus entra numa vida, uma das primeiras coisas que acontece, virou crente, está andando de Bíblia agora, primeiro viveu na perdição, fez uma porção de coisa errada, e talvez aqui nós tenhamos alguém que passou por essa experiência. Eu passei. Apontamento, virou crente agora, só vai para a igreja, só vive rezando. Mas é o poder de Deus. Porque quando o poder de Deus chega, não é uma emoção, não é uma ação humana da carne, mas é o poder de Deus agindo. E Zaqueu, alguma coisa estava acontecendo dentro dele, do seu coração, e quando ele desceu daquela árvore, quando ele desceu e se colocou ali, Deus estava trabalhando. A presença de Deus na vida do ser humano transforma poderosamente sentimentos, emoções, direcionamentos, tudo, valores mudam. Mas os conhecidos de Zaqueu apontaram para ele: esse aí, Jesus está indo para a casa dele, não sabe quem é esse cara é a pior pessoa da cidade, aqui a fama dele é péssima, mas são os sãos, que não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele encerra esse evento aqui dizendo isso, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje se falou muito sobre restauração, sobre transformação. E eu louvo a Deus, porque esse sentimento é o sentimento do ministério cristão Alfa e Ômega. Transformação, restauração, renovação, na presença pelo poder de Deus. Apontaram aquele homem como sendo um pecador, um homem que tinha uma fama ruim, que não era considerado, pelo que a gente entende, era um homem desonesto com seus negócios, com as suas coisas, mas Jesus não temeu se aproximar, porque Jesus vem para restaurar. Quantos de nós tivemos os nossos sentimentos, as nossas emoções transformadas pelo poder de Deus? Hoje nós somos dominados pelo poder de Deus. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele diz assim: hoje eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se eu tenho sido desonesto, tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu vou devolver quadruplicadamente, 4 vezes mais. Ele declarou isso na presença daquele que conhece todas as coisas e conhece os corações. E o atestado da verdade das palavras de Zaqueu foi o que Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Jesus sabia que era verdade. Zaqueu tinha tido uma transformação impactante em questão de pouquíssimo tempo. Ele foi transformado nos seus sentimentos, nas suas emoções. Ele queria oferecer, porque quando nós temos Jesus na nossa vida, quando Jesus entra na nossa vida, uma das coisas que nós queremos fazer primeiro, qualquer cristão verdadeiramente convertido quer compartilhar com o seu próximo, com todas as pessoas, as verdades do Evangelho. Às vezes, quando eu saio com os meus pastores, eles convidam para me dar uma voltinha, uma Dulce, eu fico olhando a pastora Fúvia. Ela prega até para os cachorrinhos, prega para os garçons, para os amigos, para os conhecidos, para os desconhecidos. Ela vai comprar um docinho, ela prega o Evangelho. Ela é um microfone ambulante.
Precisava levar um aparelho de som para ela, vai fazendo culto por onde ela passa, ela vai distribuindo a semente. O embornal dela é cheio, porque ela busca no poder do Espírito Santo. E isso é o que deve acontecer na vida do cristão. A primeira coisa, quando Jesus entra na nossa vida, se ele entrou realmente, se ele é uma verdade, é compartilharmos aquilo que nós recebemos. Nós queremos que o nosso próximo, nosso irmão, nosso conhecido, nosso parente, tenha também aquilo que nós recebemos, a salvação através de Cristo Jesus. A partir daí começa um processo de Deus em nossas vidas. A partir daquele momento começou um processo na vida de Zaqueu, como no dia que nós nos convertemos, começou um processo em nossa vida. E o pastor quase leu o texto que eu queria complementar, que está em Efésios. Não é capítulo 1, não. Capítulo 2. Eu vou continuar onde o senhor parou. Porque esse texto de Efésios nos fala muito bem, através do apóstolo Paulo, como é a ação de Deus, que já foi comentada nessa manhã aqui, porque é o Espírito de Deus. A mensagem é essa, irmãos, receba. Deus está falando, não é a partir de agora, quando eu subi no púlpito, ele já estava falando antes. E diz assim, Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Nós vivíamos no pecado, mas estávamos mortos nos nossos pecados. Mas através desta obra que Cristo realizou, derramando o seu sangue, dando o seu corpo para ser moído naquela cruz, Ele nos alcançou com a libertação, com a salvação, com a transformação. Não sei se você entende, porque nós somos dominados, nós estávamos cegos, fazendo as coisas que são pertinentes ao homem e à mulher que não conhece a Deus. Quando nós não conhecemos, nós estamos mortos, por quê? Porque nós não temos noção. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos, não tínhamos noção de que o que nós praticávamos era uma abominação diante de Deus, a nossa vida, a nossa ignorância, a nossa indiferença àquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos orienta. Mas quando Jesus entra numa vida, Ele transforma pelo seu poder. Nós éramos dominados pela nossa carne, nós éramos dominados pelos ritmos do mundo, pelas coisas que o mundo oferece, porque o mundo jaz no maligno. E quando nós não conhecemos Deus, nós queremos viver de acordo com as coisas do mundo, com o padrão desse mundo, com o sistema desse mundo. Mas o padrão e o sistema de Deus é outro, instituído por Cristo Jesus. Vidas transformadas, vidas libertas, que resiste ao pecado, que enfrenta uma vida de santidade para honrar e servir a Deus. Deus nos deu vida em Cristo. Antes nós éramos dominados e controlados pela carne, pelo mundo e pelo diabo. O pecado, irmãos, nos afasta de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Mas o pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Deus ama o pecador. Deus deu seu Filho para salvar os pecadores, Paulo diz, do qual eu sou o principal. Mas Deus abomina o pecado. Deus não tem conivência com o pecado. Você quer ter uma vida abençoada, tenha Jesus no seu coração. Mais do que uma emoção, nós olhamos, naturalmente, os meus pastores,
os nossos irmãos pregadores, quando assumem esse púlpito, essa grande responsabilidade, nós olhamos para vocês e eu digo, Senhor, qual será a experiência de cada um? Qual o nível espiritual de cada um? O que será que cada um sente? Como está a temperatura espiritual na vida, no coração, na alma e no espírito de cada um? E nós pregamos o Evangelho porque essa palavra tem o poder transformador a cada vez que ela é anunciada. Quantas vezes nós ouvimos, já lemos relatos, testemunhos de pastores que pregaram uma vida e diz assim, em determinado dia eu me converti. Não é verdade? Pregavam o Evangelho, anunciavam o Evangelho, falavam de todas as coisas de Deus, mas não tinham eles próprios uma experiência real com Deus. A experiência com Deus tem que ser real. É uma responsabilidade muito grande que nós sentimos quando pregamos, quando falamos dessa palavra do amor de Deus, porque nós estamos falando da salvação da tua alma. E o que garante a salvação da tua alma não é somente estar sentado nessa cadeira, não é somente descer as águas do batismo, não é somente ser fiel nos dízimos, nas ofertas, mas é ter uma experiência com Cristo, vida transformada. Quando Zaqueu disse, Senhor, hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. Infelizmente, hoje tem gente que se aproxima de Cristo para ver o quanto Cristo pode oferecer. Não quer tirar nada, quer receber. Mas o Evangelho não é causa desse tipo de coisa. O Evangelho é a palavra de salvação, porque Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós só podemos fazer isso quando Cristo está na nossa vida. Quando Jesus nos transformou, quando Jesus nos libertou, nós podemos fazer isso. E eu pergunto, ó Deus, na manhã desse domingo, quantas pessoas aqui nesse salão precisam ser alcançadas pelo teu poder, precisam ser acrescidas da tua bênção, da tua unção, da tua virtude. Eu fico feliz cada vez que eu venho aqui, fico surpreso com mais pessoas no louvor, com pessoas novas chegando, com pessoas novas sendo apresentadas. O exército de Deus está crescendo pelo poder, unção e virtude. E nós vamos orar, para que você tenha realmente no seu coração o acréscimo da bênção de Deus na manhã desse domingo. Eu peço que vocês orem por Conchas, por aquela população, por aquela pequena cidade, aquela cidadezinha tão pequena, pastor, deve ter um valor tão grande para Deus, porque o que o diabo luta para manter pessoas escravizadas, pessoas enganadas, pessoas sentadas em pequenos salões, que levam o nome de Jesus, mas vazios nos seus corações da presença de Deus, da verdadeira transformação que se evidencia aos nossos olhos quando Cristo está numa vida. Eu acho que eu já contei para vocês, e vou encerrando antes de orar. Há muitos anos atrás, eu tinha um trabalho bastante grande em São Paulo, ali na Zona Oeste, na Lapa. E nós tínhamos uma tarde da bênção que congregava muitas centenas de pessoas.
E sempre chegava gente nova. E tinha uma irmã, eu não lembro o nome dela, era uma senhora, já deve descansar no Senhor, porque faz muitos anos, muito crente, muito dedicada ao Senhor. E um dia ela me aparece com uma jovenzinha, que era uma imagem um tanto estranha, era a época dos cabelos black, e a menina parecia que usava um capacete, né, com aquele cabelo redondo, parecia um capacete, e muito pouco vestida, né, muito estranha, fazendo chiclete, usando chiclete de bola e fazendo bola durante o culto, enfim, uma figura bem que destoava daquele ambiente, das pessoas que vinham buscar a Deus. Não pregamos usos e costumes, mas pregamos bons costumes, né, pastor? Mas ela era uma pessoa, uma figura que chamava atenção. E depois do culto, aquela senhora, que era a tia dela, disse: essa é minha sobrinha, o nome dela é Emília, ela está vindo pela primeira vez. Eu disse: amém. Fiz uma oração por ela, conversamos, tal, elas foram embora, e quando foi na outra semana, elas voltaram. Mas na outra semana, de novo, ela estava lá. Passou umas 3, 4 semanas, e ela vinha, cada semana, ela ouvia a pregação do Evangelho, a gente orava, tudo bem, transcorria o culto normal. Quando passou umas 3, 4 semanas, essa moça começou a mudar no seu visual. Ela começou a mudar algumas coisas, né? E ninguém nunca falou nada para ela, nunca nada foi dito a respeito daquilo que era meio estranho. Verdade é que ela foi se transformando, ela não, Jesus. E essa moça se converteu, e 6 meses depois ela pediu o batismo, e eu acho que a Emília ainda está nesse mundo. Se tornou secretária da igreja, eficiente, uma serva de Deus, uma bênção nas mãos do Senhor, sem ninguém nunca ter falado nada, porque não é um discurso, não é uma palavra do pastor, não é uma cobrança, não é apontando, dizendo, é Cristo que tem que transformar nossa vida. Nós temos que ser transformados pelo poder de Deus. E como é gostoso quando você olha, eu já fiz mais de 25 anos, agora estou com... eu às vezes olho assim, eu digo, nossa, Deus me mudou bastante. Do que eu era lá atrás, muita coisa mudou. Mas quanta coisa ainda tem para ser mudado. Porque Deus trabalha até o último segundo, né, pastor? Até o último minuto, e está trabalhando em nossa vida. Deus tem um caráter santo. E Ele quer que esse caráter de santidade esteja impregnado na sua vida, no seu coração, transformando a cada dia. A transformação de Deus não é mágica, é um trabalho constante e diário. Nosso Deus trabalha constantemente. O Espírito Santo trabalha todos os dias. Até quando nós dormimos, Ele trabalha. Fala conosco em sonhos, nos desperta na madrugada para orar. Amém? Você quer crescer espiritualmente? Então fique de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Eu só queria nesta manhã compartilhar com você essa verdade de que Jesus transforma a nossa vida de forma poderosa. Eu não sei como você está, eu não sei como está a sua vida espiritual, mas não importa o tempo de vida cristã que você tem, não importa quanto tempo, há quantos anos você está na caminhada, Deus quer acrescentar mais na tua vida, no teu ministério, na tua caminhada, em nome de Jesus. Amém?